Olá pessoal, tudo bem aí? Tudo jóia? Então tá bom. Bom, hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Fazer um vídeo diferente por quê? Hoje eu não vou falar do que está acontecendo no país com relação às notícias boas e tal, com relação ao Bolsonaro, com relação das obras, né? Tem algumas coisas acontecendo aí, mas que não são assim tão relevantes, né? Eu tive analisando, tive pensando aí, e nós vamos ter agora em novembro, na primeira quinzena de novembro, e depois na outra, acho que na final, na quinzena de novembro, nós vamos ter o primeiro e o segundo turno aí das nossas eleições municipais, né? E eu confesso a vocês, viu, meus amigos, que preocupa um pouco essa situação. Preocupa um pouco, pelo menos com relação a mim, né? Preocupa um pouco porque eu parando para analisar, eu não sei como vai ser essas eleições agora, porque se antes da pandemia nós tínhamos aí pessoas que votavam em cima da hora, sabe aquele momento que a pessoa está indo para o colégio, ou está indo para o local onde que vai votar, e aí ele passa em frente ao portão, vê um santinho caído no chão lá, pega aquele santinho e vota naquele cara mesmo, só para cumprir sua obrigação de eleitor. E essa é uma situação que preocupa, porque hoje nós temos aí toda uma tecnologia, né? Por exemplo, nós temos aí o Google, né? Que nos ajuda muito a verificar em quem nós vamos votar. Logo, logo eles estarão aí aparecendo na televisão, logo, logo aparecerá a lista, né? De vereadores e prefeitos, estão estudando ainda, né? Quem que vai entrar, quem que vai entrar, mas eu queria que você tivesse consciência disso. Eu queria que você, pelo menos umas 2 semanas antes da votação, lá por final de outubro, mais ou menos, você falasse, puxa vida, eu gostei dessa pessoa aqui. Deixa eu dar uma olhada quem é essa pessoa. Vai lá, dar uma verificada, olhar no Google, ver, entendeu? Verificar, ver como é que é essa pessoa, da onde que essa pessoa é, qual é o pensamento, né, que essa pessoa tem a nível político, qual é a plataforma de governo que essa pessoa tem. Porque sabe o que acontece, gente? Existe um livro que chama-se Burocracia. Ele é de 1944, esse livro. E ele fala muito sobre capitalismo e socialismo, né? Ele fala muito sobre isso. E esse livro, ele fala, diz Mises, que fazendo uma dicotomia da situação entre capitalismo e socialismo, a gente podia fazer, vamos supor, né? Vamos supor que o nosso governo fosse baseado em cima dessas duas situações, capitalismo e socialismo, né? O socialismo, o capitalismo, vamos falar aqui do capitalismo, ele dá muita liberdade para o ser humano, para o indivíduo, né? Ter a sua liberdade e ele ter a iniciativa de escolher aquilo que ele quer, de ir e vir, entendeu? De ter aí a sua oportunidade de trabalhar, de escolher, de resolver em todas as suas áreas o que ele quiser resolver, entendeu? Então, é o indivíduo que tem essa liberdade dentro do capitalismo, aonde que a soberania do consumidor dentro do mercado é plena, onde que a soberania do eleitor dentro da política ela é total do indivíduo, entendeu? Esse é o capitalismo, né? E bem ao contrário do socialismo, que prevalece o quê? Prevalece a soberania do político em vários aspectos da sociedade, inclusive na economia, né? E para falar bem a verdade para você, político ele não cria emprego, nada disso. Existe um livro de um filósofo que é o Bruno Scharger. É isso mesmo, Bruno Scharger. Ele é um filósofo, tem um doutorado em Oxford, né? Ele é um filósofo e ele é capixaba. E ele estava falando o seguinte, ele tem um livro dele que chama o seguinte, não acredite no governo, ele fala, né? Mas por que ele fala isso? Porque todo mundo gosta de falar mal do Brasil. O brasileiro gosta de falar mal de político, né? Todo mundo gosta de falar de político. Então aquela coisa, ele odeia o Estado, entendeu? E gosta de falar de político. Mas todo mundo gosta de um favor que o Estado dê para ele. De um favorzinho, que nem agora.
emergência, auxílio emergencial, aquilo tudo e tal. Aí ele descobriu, o político descobriu que ele votou nele, né, e tal. Aí ele vai lá, adora um favorzinho de político, né, o político vai lá, aquela coisa toda, entendeu? Então, quer dizer, é errado isso. Porque o socialismo, quando impera o político em todos os aspectos da nossa vida, o que acontece? Isso é um socialismo que escraviza o ser humano, escraviza o indivíduo, entendeu? E escraviza por quê? Porque o cidadão ele não consegue viver em sociedade. Ele sempre está tolhido, sempre estão tolhendo ele em todos os aspectos. Ele não consegue fazer. É o que está acontecendo hoje, por exemplo, dentro desse aparelhamento conjunto que está dentro do Supremo Tribunal Federal, porque é assim que eu vejo, né? O Supremo Tribunal Federal ele fica monitorando para fazer o aparelhamento ao contrário, como era antigamente do Lula, né? Que o Lula, o que ele fez? Ele aparelhou todo o sistema legislativo, executivo e judiciário, as informações não chegavam até nós, né, porque estava tudo aparelhado, parava lá, né, lá parava todas as informações, e nós aqui só pensando que, né, estava tudo bem, estava tudo ótimo, que estava azul América do Sul, né, estava tudo azul na América do Sul. E não era assim. E o que está acontecendo hoje é justamente isso. Mas ao contrário, no sistema contrário, dentro do Supremo Tribunal Federal. Eles monitoram tudo, fazem um aparelhamento, um monitoramento do que está acontecendo no sistema legislativo e no sistema executivo e ficam tolhendo, corta daqui, corta de lá, corta não, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Você entendeu como é que é? Então, quer dizer, fica uma coisa horrorosa porque se torna um judiciário socialista. Entendeu? Faz parte do socialismo isso. Ficar tolhendo o cidadão, ficar tirando poderes, ficar fazendo... Sabe? Faz parte. Entendeu? Porque eles mesmo não acreditam. Não acreditam em absolutamente nada. O Estado para eles é importante. Eles acreditam no Estado. O socialismo é assim, ele acredita no Estado. Ele não acredita em outro ser ou em outra coisa. Ele acha que o Estado é o que faz tudo, é o Estado que tem que fazer tudo. E aquele cara que vota, brasileiro, ele tem isso dentro, essa cultura dentro dele. Que ele acha que o governo tem que fazer as coisas. Não. O governo, a gente não pode ficar dependendo do governo para fazer as coisas para nós. Nós como indivíduo, nós como cidadão, nós é que temos que resolver nossos problemas. Você tem que cumprir seu papel de cidadão. Pagar seus impostos, trabalhar e correr atrás dos seus sonhos. Não ficar dependendo do governo para que você possa conseguir alguma coisa na tua vida ou algum benefício que possa resolver seu problema ali na hora. Entendeu? Não, a gente não pode ser assim. Entendeu? O que nós temos que fazer é o seguinte, é a sociedade que cria milhões de empregos. É a sociedade que cria milhões de empregos. Político não cria emprego. Político cria cabide de emprego, isso sim. Existe como dizia o Thomas Shell, né? O Thomas Shell, acho que é isso. Acho que é isso mesmo, é Thomas Shell. Ele falava o seguinte, né? Que Thomas Shell, isso mesmo, Thomas Shell, isso mesmo. Ele dizia o seguinte, que a primeira prioridade de um político, a primeira prioridade dele é a eleição. A segunda prioridade de um político é a reeleição. E a terceira está lá embaixo, no rodapé lá da listagem, então, das prioridades, está lá embaixo. Tem o cabeçalho aqui em cima, está lá embaixo, está lá embaixo. Está por último, lá no rodapé, lá, a prioridade que diz respeito ao povo. Então, nós não podemos, de maneira nenhuma, achar que o governo tem que fazer as coisas para nós. Não. Nós é que temos que fazer as nossas coisas, e nós, como indivíduo, como cidadão, como munícipe, aqui em São Paulo, no caso, como munícipe, fazer a nossa parte. Não ficar esperando as coisas do governo. Porque, como eu disse, político não faz absolutamente nada, entendeu? Se fizer uma comparação aí entre capitalismo e socialismo, sem dúvida nenhuma, eu estou do lado do capitalismo, sem dúvida nenhuma. Eu acho que milhões de pessoas pensam como eu também, sem dúvida nenhuma, entendeu? Porque, sinceramente, o socialismo ele prevalece numa soberania de político assim que quer sempre interagir, sempre quer tolher, sabe, em todos os aspectos, a vida do cidadão, seja ela em sociedade, seja ela, sabe, na política, seja ela na livre iniciativa, não importa. Ele sempre quer tolher. O capitalismo não. O capitalismo ele te dá a iniciativa. Você, como ser humano, você é soberano no mercado. Você é soberano na eleição, você como eleitor. Você é soberano, você escolhe em quem você quer votar.
entendeu? E é isso, nós temos que cumprir o nosso papel. Então por que eu estou falando tudo isso? Porque falar da política hoje, dentro de uma situação pela qual nós vivemos, é um pouco chato. A pessoa para falar, puxa, mas ele vai falar sobre isso. É porque nós temos que nos preocupar com o que vai acontecer agora em novembro. Aliás, em novembro, eu falo para todo mundo, já perguntaram, mas por que você fala tanto em novembro? Porque novembro, gente, vai ser a grande mudança, escuta o que eu estou te falando, vai ser a grande mudança para o nosso país e a grande mudança para São Paulo. E aí na sua cidade também, aí em Curitiba, aí no Rio de Janeiro, aí em Santa Catarina, que eu tenho muitas pessoas que eu conheço, que me assistem, entendeu? Lá no Maranhão, é aí na sua cidade que muita coisa vai mudar em novembro. Por que vai haver uma mudança? Porque agora saindo um pouco fora da política, né? Saindo um pouco fora desse papo político e entrando um pouco mais na coisa prática. Em novembro, nós temos aí a saída do Celso de Mello, como eu já falei, e a entrada de um novo ministro, que isso aí cabe ao presidente da República colocar lá e indicar, né, esse ministro para entrar como presidente, como ministro do Supremo Tribunal Federal, entendeu? Em novembro, nós temos aí também a eleição para o Congresso Nacional, tanto na Câmara dos Deputados como também no Senado Federal, entendeu? Os dois, Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre estão lutando e muito para mudar a lei, lá no Supremo Tribunal Federal, fazer alguma coisa dentro da Constituição para eles se reelegerem novamente. Mas não estão conseguindo. E o regime interno da Câmara dos Deputados e o regime interno do Senado não permite isso também. E claro, se fosse depender também dos senadores ou dos deputados, jamais também aconteceria uma votação de reeleição. Mesmo porque ali também tem muita gente interessada em ocupar aqueles seus lugares ali. Então são 3 situações muito difíceis que eles estão enfrentando ali para conseguir essa reeleição, para se manter no poder. Então em novembro agora nós vamos ter essas eleições também, né? Por que está essa ânsia, essa angústia grande do Senado e também, sabe, da esquerda de um modo geral, para querer tirar o Bolsonaro de lá até novembro? Por causa disso. Porque a partir de novembro, entende, do jeito que está andando aí a economia e do jeito que está andando aí as coisas, em novembro tem muita coisa que vai mudar. São as eleições municipais, são as eleições dentro do Câmara dos Deputados, a eleição dentro do Senado, a indicação do novo ministro para o Supremo Tribunal Federal e assim por diante. E a mudança, claro, né? E a mudança, porque vai vir vacina também. Tem as vacinas que estão por aí, que isso vai resolver muito. Agora foi liberado 1 bilhão e 900 milhões do governo federal da vacina de Oxford, já foi liberada, né, para 100 milhões de doses, né? Então, as coisas vão mudar e muito. E o Bolsonaro sabe, e toda a direita sabe também, que tem que segurar essa onda aí até novembro, né? Certo? Mas, então, gente, eu, voltando aqui ao assunto no começo, para terminar, só para finalizar o vídeo aqui, eu tô preocupado sim, entendeu? Com relação a isso, porque nós, como cidadão, né, nós precisamos saber em quem vamos votar. Então, por favor, eu vou pedir para você, pelo amor de Deus, sabe, eu tô fazendo um apelo para você, que quando sair os nomes de todo mundo, de prefeitos e vereadores, que você verifique, vá no Google, sabe, perca ali uns 10 minutos, não, você vai ganhar na realidade, uns 10 minutos na frente do computador ou no seu celular e procura saber quem é aquele camarada ali, quem é aquela pessoa, quem é aquele João ali, quem é aquela Maria dali, quem é aquele José, aquele Antônio ali, procura saber para você votar direito, não deixe para a última hora. Não deixe, no momento que você está indo para o colégio votar, no momento que você está indo para qualquer dependência votar, ou no colégio ou em qualquer outro lugar, pegar aquele santinho do chão e votar lá na urna. Não faça isso. Não faça isso. Entendeu? Porque chegaram para mim assim, perguntaram assim, falaram, mas político brasileiro deveria ter curso, segundo grau e tal, não sei o quê. Infelizmente, é a lei. Hoje qualquer analfabeto, não digo analfabeto, né? Mas qualquer pessoa que tem o básico do básico de estudo, né? Que ele tem lá o primário, não existe mais primário, mas tem lá os fundamental, ele tem, nem o fundamental, tem a metade do fundamental, ele sabe ler e escrever, tá? Ele pode se candidatar.
Ele pode se candidatar. E lá no Congresso, lá na Câmara dos Deputados, tá assim de gente. Tá assim de gente que foi eleito, que tá lá, mas não sabe ser político, não sabe trabalhar. Porque quem manda lá são os líderes partidários. É eles que mandam. Entende? Então você tem que saber articular, você tem que saber desenvolver teu trabalho dentro dos corredores, desenvolver teu trabalho dentro do partido político. E tudo isso exige o quê? Muita articulação, muita conversa, muita ideia. Então você tem que ter um mínimo de estudo, aí um fundamental completo e um segundo grau completo, por exemplo, e um bom curso de gestão política pública. Um bom curso, não precisa ser superior, mas um bom curso, sabe, de gestão pública, para você se candidatar a isso aí. Claro, eu estou pedindo que mude essa lei aí, que mude, que as pessoas, que seja mais ou menos por aí, entendeu? Que as pessoas possam ter um mínimo, né, gente, para se candidatar a político, então, se candidatar a qualquer cargo, de vereador, de deputado estadual, de deputado federal, de senador, de governador. A gente vê muita gente lá dentro da Câmara dos Deputados, não só lá em Brasília, mas aqui na Lesp mesmo, aqui na Assembleia Legislativa. Gente, sabe que eu vou lá de vez em quando visitar lá, eu tenho meu amigo Braz aí, de vez em quando eu vou dar uma passada por lá, vou lá, né, frequento lá, vou dar uma olhada por lá e tal. Eu fico olhando, sabe, gente, aquele pessoal, você percebe que a pessoa não tem cultura nenhuma para ser político, a pessoa não tem. Sabe, não tem. O que o presidente do partido falar, o que o camarada amigo dele falar, tá falado, pronto, acabou. Ele, com o tempo que ele tá lá, é que ele vai começando a pegar, mas ele tem só 4 anos, ele tem. Só 4 anos. Então 4 anos são 4 anos perdidos, porque ele não sabe o que está fazendo lá dentro. Entendeu? Nós conhecemos senadores também assim, gente famosa que tá aí, que não tem estudo nenhum, sabe, que tá lá. Sabe porque é famoso, tá lá, entendeu? Como senador, mas nem aparece na bancada, nem aparece para falar no auditório, entendeu? Não aparece no oratório para fazer sua defesa ou para apresentar. Eu não vejo projeto nenhum dessas pessoas, não vejo. Eu assisto, sabe, na Câmara, pela TV Câmara, eu assisto a Lesp, eu assisto a Câmara Municipal aqui de São Paulo, eu assisto também lá a Câmara dos Deputados Federal. Gente, eu fico besta porque você não vê essas pessoas lá apresentando um projeto, falando do seu projeto, ou defendendo uma questão, defendendo uma tese. Você não vê. Eu não vejo. Entendeu? Eu não vejo. Eu só vejo o quê? Os mesmos, sabe, tradicionais políticos de sempre. Então nós temos que tirar esse pessoal de lá e colocar pessoas que realmente tenham condições, sabe, que queiram lutar por um país melhor, mas que tenham condições também. Que tenham condições. Sabe, sabe, que tem aí, sabe, um segundo grau, pelo menos, completo, que tenha um bom curso de gestão pública, política pública, né, para que quando for lá, entrar lá, for eleito, entrar lá, entendeu? Ele saiba o que está fazendo, saiba articular, conversar, fazer projetos, apresentar esse projeto, lutar pelo seu projeto, andar nas ruas, conversar com o presidente da associação, sabe? Fazer isso, fazer articulação, fazer esse tipo de coisa. Não chegar lá, entrar, estou eleito, pronto, acabou, agora eu vou ficar aqui, estou quieto, sabe, tá bom, não tá bom, aí daqui 4 anos eu tento me reeleger de novo. Então fica complicado, porque daí o camarada fica assim, ele fica parado, vai fazer o quê? O cara não entende nada, o cara não entende, não sabe nem o que é um projeto, o cara não sabe. Como é que ele vai criar um projeto? Sabe, dependendo muito do que ele for falar, os caras vão dar risada da cara dele. Falar, isso aí não é projeto, e kkkk, vão dar risada da cara dele. Tem que saber que projeto que o cara vai criar. Primeiro ele tem que saber que projeto que ele vai criar. Sabe? Depois que ele tiver a ideia de que é, se é um projeto bom, se é viável esse projeto, ele tem que discutir junto com os outros companheiros, o presidente do partido, ou o líder, entendeu? Para desenvolver bem esse projeto e defender. E defender numa comissão, não sei lá qual comissão que vai, mas defender na comissão, se for o caso, ou no plenário, entendeu? Então, sabe, é muito complicado essa situação. Então, é por isso que eu digo, gente, vamos estudar direitinho, vamos ver direitinho quem nós vamos colocar lá como vereador nesse ano. Como vereador e como também prefeito. Nós temos aí, como diz o nordestino, né? Nós temos uma ruma aí de gente, entendeu? Que está interessado em se candidatar a prefeito. Inclusive o próprio Bruno Covas vai se candidatar à reeleição, né? Tá certo, gente? Então é só para encerrar
Esse era meu vídeo de hoje, tá? Queria falar um pouco da política, queria falar um pouco desse livro aqui, Burocracia, de 1944, falar um pouco da filosofia aí do Bruno Garsagem, também, que é muito interessante, um tremendo de um filósofo, né? O doutorado, sabe? Pela faculdade de Oxford, né? Filósofo, um cara que entende muito. Então é isso, gente. Eu estava querendo falar sobre isso com você, sobre o socialismo, sobre o capitalismo, falar um pouco sobre a política e o que devemos fazer para que a gente possa viver num país melhor, numa cidade melhor. Tá bom? Um grande abraço a todos vocês, beijo a todos, Deus salve o povo brasileiro.